Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de novo com essa turma. Queridos, hoje nós vamos ter uma aula de biologia um pouquinho diferente, uma aula interativa, ok? Vocês vão estar participando mais dessa aula e ela será uma aula de revisão de conteúdos. Então vamos lá? Bom, nós aprendemos que no nosso mundo existem diversas formas de seres vivos e a isso é dado o nome de biodiversidade. Então, biodiversidade é as diversas formas de vida que existem no nosso planeta, ok? Se são vivos, eles vão precisar de energia. E nós sabemos que o estudo da energia na biologia é chamado de bioenergética. Então, nós estudamos que biodiversidade são as diversas formas de vida que existem no planeta, que todos os seres vivos utilizam energia e que o estudo desta energia é feito através da bioenergética, ok? Bom, e qual é essa energia que os seres vivos utilizam? De onde vem essa nossa energia? Vocês aprenderam na física que existe energia eólica, energia solar, energia hidráulica, energia térmica. Existem vários tipos de energia. Mas de onde vem a nossa energia? A nossa energia, ela é obtida através de uma molécula chamada de ATP, ou adenosina trifosfato, ok? Adenosina trifosfato, ATP. E de onde aparece essa molécula de ATP para fornecer energia? O ATP, ele vai ser produzido através da glicose. Então olha só, nós nos alimentamos de glicose, a glicose vai sofrer um processo de metabolismo, vai produzir o ATP e o ATP vai gerar então energia para todas as nossas atividades vitais. Entendido? Beleza! Então, nossa energia é através da molécula de... Fala mais alto, por favor. ATP, isso aí, adenosina trifosfato, ok? Mas nós sabemos que esta glicose, que vai gerar o ATP, ela pode ser obtida de duas maneiras, e isso classifica os seres vivos em dois tipos de seres vivos. Então, olha só, quando a glicose é obtida através do alimento, então nós comemos e obtemos a glicose. Quando ela é obtida através do alimento, esta glicose obtida através do alimento, e nós somos classificados então como seres heterotróficos, ok? Então, seres heterotróficos são seres que comem o alimento, esse alimento tem glicose e essa glicose vai produzir o nosso ATP, ok? Bom, mas nem todos os seres se alimentam. Existem os vegetais. Os vegetais, eles são chamados de autotróficos. Só que eles também precisam de ATP para as suas atividades. E como é que eles vão conseguir essa energia se eles não comem a glicose? Eles vão produzir essa glicose. Então, os autotróficos, eles produzem a sua própria glicose e esta glicose produzida vai se formar no ATP, que é a nossa molécula energética, ok? Aí, como é que ocorre essa produção, professor? Esta produção é através de um processo chamado de fotossíntese. Beleza? Então vamos relembrar aqui. Heterotróficos somos eu, você, tartaruga, pulga, cachorro, gato, minhoca, baleia, girafa, gafanhoto, crocodilo.
todos os seres vivos que você imaginar, com exceção dos vegetais. Heterotróficos. Nós comemos o nosso alimento tem glicose. Essa glicose sofre transformações e produz o ATP, energia. Os autotróficos. Autotróficos não se alimentam, então eles produzem a sua glicose. Como? Através de um processo chamado de fotossíntese. Na fotossíntese, a glicose é produzida e agora a glicose produz o ATP, para que esses vegetais possam crescer, possam dar sementes, possam fazer os frutos e possam gerar as flores lindas. Ok? Entendido? Heterotróficos e autotróficos. Você, meu querido, é o quê? Ah, acertou! Você é heterotrófico. Eu sou heterotrófica. O pé de couve é autotrófico, porque ele produz o seu alimento. E como é que é este processo de fotossíntese? O processo de fotossíntese é um processo fácil de se entender. Você tem um vegetal e este vegetal precisa produzir a glicose, porque ele precisa da energia através do ATP. Mas como é que ele faz isso? O que ele utiliza? Esse vegetal ele vai utilizar a água, que é retirado do solo através das raízes. Ele vai utilizar gás carbônico, que nós, seres humanos e os outros seres, liberamos na nossa respiração. E ele vai utilizar a fonte de luz, que é a energia solar. Então, ele capta a radiação, ele capta o gás carbônico e a água vai chegar pela raiz. E vai para onde? Onde é produzida essa glicose? Esta glicose vai ser produzida nas folhas através de uma organela chamada de cloroplasto. Então, tudo chega aqui na folha e na folha é que vai ter a produção dessa glicose. Esse é um processo de fotossíntese. E o que os vegetais têm de importante para a gente? Além de dar a sombra, além de dar as flores, além de dar os frutos, além de permitir uma maior permeabilidade no solo, o que os vegetais fazem? Bom, durante este processo de fotossíntese, eles produzem para os seres humanos oxigênio. Ah, então o oxigênio que eu respiro, parte dele vem dos vegetais, porque eles vão estar liberando novamente no meio ambiente oxigênio. Então, eles retiram do meio ambiente o gás carbônico, que é venenoso, produzem a sua glicose, gera ATP, ficam cheios de energia e, em troca, eles produzem o oxigênio para a gente. Ok? Entendido? Este é um processo simples de ser entendido, chamado de fotossíntese. Ok? Bom, nós aprendemos também que todo ser vivo tem algumas características, por isso eles são chamados de seres vivos. E a principal característica dos seres vivos é que todos os seres vivos possuem uma unidade funcional chamada de célula. Ah, então todos os seres vivos, para serem seres vivos, precisam ter essa unidade funcional, quer dizer que a célula funciona, e esses seres vivos vão ser classificados de acordo com o número de células. Por exemplo, existem seres vivos que têm apenas uma célula, então eles são chamados de... Dá para falar mais alto um pouquinho? Isso, unicelulares. Isso, unicelulares. Existem seres que têm mais de uma, 2, 3, 4, 5, 6 milhões, trilhões como nós. Esses seres que têm muitas células são chamados de... Essa é fácil, né? Isso, pluricelulares. Pluricelulares.
Ok. Então existem seres vivos unicelulares e seres vivos pluricelulares. Porém, há um ser que não é considerado ser vivo. Por que ele não é considerado ser vivo? Porque ele é acelular. Isso quer dizer que ele não tem célula. E que ser é esse, professora? São os vírus. Esse danado desses vírus que estão aí, e agora principalmente, o Covid, que está fazendo com que a gente esteja afastado um pouquinho. Mas com certeza os pluricelulares vão ganhar esta batalha e daqui a pouquinho esse vírus vai estar saindo, ok? Então, unicelulares, seres vivos com uma única célula. Pluricelulares, seres vivos com mais de uma célula. Acelular, seres sem células, mas não são considerados vivos, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha então no que nós chamamos de citologia. Citologia é o estudo das células. Então eu vou desenhar aqui uma célula para que a gente possa entender, ok? Aí você pode dizer, professora, olha, não está muito bem não, porque não tem nada aí. Claro que tem, só que você não está vendo. Por que você não está vendo? Porque a célula é microscópica. Então, para que a gente possa visualizar a célula, nós precisamos utilizar um microscópio. Como nós não estamos no laboratório da escola e não temos um microscópio, eu vou mostrar um esquema de uma célula para que a gente possa entender então, ok? Então, citologia é o estudo das células. E na citologia, então, nós vamos observar que as células têm pequenos órgãos chamados de organelas celulares. E são essas organelas que determinam as funções diferentes. Então, todas as funções dentro dessas células são feitas pelas organelas, ok? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é o esquema de uma célula. E aí eu fiz para vocês um esquemazinho bem macroscópico, bem grande, para que a gente possa estar entendendo. Bom, a primeira coisa, a nossa célula, ela vai ter um material no seu interior, um material gelatinoso, igual o gel de cabelo. Aliás, esse é um gel de cabelo. E esse material gelatinoso permite que a célula tenha alguns movimentos, algumas flexibilidade, ok? Esse material aqui dentro recebe o nome de citoplasma. Então, este material gelatinoso é o citoplasma. Citoplasma, então, vai ser esse material gelatinoso no interior da célula, ok? Bom, nós falamos em energia e a energia também é produzida dentro da célula. Qual o lugar onde produz energia? Aqui, nessa organela chamada de mitocôndria. É na mitocôndria que a glicose se transforma em ATP. É aqui neste local, na mitocôndria. A célula também possui uma organela chamada de retículo endoplasmático. Só que existem dois. Olha, esse é um retículo endoplasmático e esse aqui também é um retículo endoplasmático. Mas, professora, são diferentes? São. Esse aqui é chamado de retículo endoplasmático liso. Por que ele é liso? Porque não tem nada nele. Esse aqui é retículo endoplasmático rugoso. Por que é rugoso? Porque ele tem granulações nele. Essas granulações são formadas e são denominadas de ribossomos, ok? Bom, como eles são diferentes, é lógico, eles também possuem funções diferentes. O retículo endoplasmático rugoso vai produzir as nossas proteínas, colágeno, elastina, melanina, hemoglobina, todas as proteínas que você imaginar, celulares, o retículo endoplasmático vai estar produzindo nos ribossomos. E o retículo endoplasmático liso, o que ele faz?
ele vai produzir colesterol, que é a base de nossos hormônios e que mantém a temperatura do nosso corpo. Nós vamos ter aqui um conjunto de vesículas chamadas de lisossomos. Os lisossomos são estruturas que vão fazer a digestão celular. Então, lisossomos são responsáveis pela digestão celular. E aqui nós temos um complexo chamado de complexo de Golgi. O que é isso? O complexo de Golgi é um conjunto de saquinhos, que na biologia a gente usa o termo vesículas. Então, é um conjunto de vesículas que existem nas células. E este conjunto de vesículas faz a produção e secreção de substâncias, ok? Bom, então essas são as estruturas básicas. Mas faltou esse daqui. Olha para você. Você tem características talvez diferentes do seu pai, da sua irmã, do seu irmão, de algum familiar seu. É diferença na cor do cabelo, é diferença nos olhos, é diferença na pele, é diferença na estatura, é muita diferença. Todas as diferenças entre os seres vivos, se esta célula é de um macaco, se esta célula é de um ser humano, se esta célula é de um peixe, todas as características estão aqui no DNA. DNA. Ácido desoxirribonucleico. Repete? Ácido desoxirribonucleico. E o DNA, que determina as nossas características, ele está guardadinho dentro do núcleo, ok? Então, essas são as estruturas, as organelas que existem na célula animal ou na célula dos heterotróficos. Tudo isso tem um limite, que é dado pela membrana plasmática. Então, qualquer substância só entra ou só sai da célula se passar pela membrana plasmática. Ela vai dar a forma da célula, ela vai fazer a seleção do que entra e o que sai da célula. Esta, então, é uma célula dos heterotróficos. E se for autotróficos? Se for autotróficos, tem algumas organelas a mais. Por exemplo, tem o cloroplasto. Lembra lá na folha? É aqui no cloroplasto que o gás carbônico é captado, é aqui no cloroplasto que a água chega e é aqui no cloroplasto que o sol faz todo o processo. Produz glicose e a glicose vai para a mitocôndria e gera o ATP para o vegetal, ok? Bom, nós temos um esqueleto que nos mantém de pé. Mas o que mantém de pé um vegetal? Professor, é o tronco. Sim, mas de que é feito o tronco? O tronco é feito de células. Mas por que ele é tão rígido? Porque ele tem, ao redor das suas células, ao lado da membrana plasmática, uma outra membrana, uma parede, chamada de parede celular. É pura celulose. É daqui que é feito os nossos papéis. E é esta parede celular que permite tanto aos vegetais como bactérias e fungos que eles tenham uma determinada sustentação, ok? Então esta é a nossa célula e esta é a nossa aula de hoje, a nossa revisão de biologia. Espero que você tenha gostado, que tenha participado e na próxima semana nós teremos a segunda parte, falando de histologia. Um beijão e até a próxima aula.